Gente, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o ego. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Leandro e eu estudo esse livro azul aqui, ó, Um Curso em Milagres. Eu estudo em voz alta. É bom lembrar, gente, que o Curso em Milagres é um estudo individual para você mesmo. Aliás, todos os textos sagrados é um estudo de autoconhecimento para você mesmo, tá bom? Então, quando eu estou fazendo meus vídeos aqui, eu estou, na verdade, estudando em voz alta, tá bom? A gente tem que aprender a respeitar o labirinto de cada um, de cada pessoa, né? O rumo, o curso na busca do autoconhecimento que cada um decide, tá bom? E então a gente não tem que ficar pregando as coisas, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, é que você, usando a sua liberdade, escolheu escutar. Vamos ver o que aquele cara está estudando em voz alta. Vamos ver se eu tenho afinidade com aquilo. Porque assim, se você não tem afinidade, muitas vezes o que vai ser dito aqui pode ser um soco no estômago, né? O que vai ser dito aqui no livro e vai ser comentado por mim pode ser bem desagradável, até um insulto, tá bom? Mas como nós temos liberdade de escolher, né, entrar no canal, ver o vídeo que a gente quer, que mais se afina com o nosso jeito de pensar, então a gente escolhe. E hoje eu vou trazer aqui, vou falar um pouquinho do ego, né? Eu costumo falar no canal muito assim, ó, foca na luz, né? É verdade, a gente tem que focar na luz, na essência de quem somos, na nossa verdadeira identidade, né? E a gente focando na luz, sabendo quem somos, estando com Jesus, com o Espírito Santo em nós, reconhecendo a nossa verdadeira identidade, nosso ser, o Cristo em nós, a gente passa a ter uma lanterninha não, um lanternão, um lampião, né? Para a gente adentrar no segundo momento, que é focar nas sombras. Eu falo foca na luz, mas a gente tem que focar nas sombras também. Focar no ego. Não julgar, condenar, analisar o ego, mas olhar para a dinâmica do ego. E um curso de milagres ele nos ensina isso, que nós vamos ter que sim que olhar para o ego, tá? Tem até algumas frases que eu separei, que ele fala aqui que nós temos que olhar. Tem uma parte aqui, ó, no capítulo 11, na dinâmica do ego, ele diz assim, ó, ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de proteger a ilusão, tá bom? E ele fala, estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema do ego. Agora que estamos com Jesus, com o Espírito Santo, estamos prontos para olhar mais detalhadamente. Porque se não estivermos prontos, vai ser um soco no estômago, tá bom? Vai dar muito medo, vai ser terrível olhar para as sombras, para o ego. Diz aqui, ó, a dinâmica do ego será a nossa lição agora, por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, olhar para as ilusões, para depois ver além. O que é o além? É o ser, o Cristo em nós, a verdade. Já que fizeste que fosse real. Por que a gente vai ter que olhar para o ego, olhar para as ilusões? Porque nós tornamos eles real na nossa mente, né? Fizemos isso real, então temos que olhar. E o que é olhar? Ele fala, olhar para isso é o mesmo olhar sem condenação, tá? É o mesmo que desfazer as ilusões, olhar, desfazer inquietude, sem acusação, sem autoacusação, sem acusar os outros, sem acusar a si mesmo, sem condenar nada. Esse é o olhar que desfaz, que cura. Então nós temos que sim que olhar para o ego. Aliás, esse é o perdão, né, gente? Perdão é olha, inquietude, espera e não julga. Mas tem que olhar, gente. Temos que olhar sim para o ego, para o sistema, para as nossas sombras, tudo que está acontecendo, tá bom? E ainda tem essa parte que diz assim, ó. Abre a escura pedra angular do terror no qual o ego se baseia. Abre a pedra angular de terror que o ego se baseia e traze-a para fora, para a luz. Você tem que olhar para as sombras, né? E trazê-la para a luz, para a luz. Não é à toa que o curso fala, você não tem que trazer a verdade até as ilusões.
Você tem que trazer as ilusões até a verdade. Então nós temos que olhar sim para o ego e trazê-lo até a verdade de quem somos, um a Deus, tá bom? Quando afinal tiveres olhado para o fundamento do ego, temos que olhar para o fundamento do ego, sem recuares assustado, terás também olhado para o nosso fundamento, o fundamento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Então nós temos que passar pela sombra, gente, né? E nós não vamos sozinhos, tá bom? Então é por isso que temos que sim olhar para o ego. Eu vou falar um pouco do ego. O ego, né, para um curso de milagres, é um sistema de pensamento. O ego não é uma entidade, tá, criada por Deus. E o ego também, né, como já tem alguns vídeos sobre o ego aí, quando a gente fala o ego num curso de milagres, você que está chegando agora, você tem que saber que essa palavra ego, ela está muito mais ligada ao sentido oriental da palavra do que no sentido freudiano, por exemplo, tá? Para Freud, que ele divide a mente em três, né? O superego, o ego e o id. Esse ego do Freud é uma divisão didática, né? Para dizer que é aquele tomador de decisões que está ali, né, organizando, gerenciando, né, a nossa mente, tá bom? Mas não é esse ego daqui. Esse ego do curso de milagres é um outro ego, é um sistema de pensamento. Mas vamos à origem do ego. Quem fez o ego, gente? Bom, Deus não o fez, tá bom? O curso já fala, Deus não fez o ego. Porque o ego é uma falsa identidade, um eu falso, tá? Um autoconceito falso. O que Deus criou, gente? Deus criou nós, o Filho Santo de Deus. Isso Deus criou, tá bom? O Filho Santo de Deus. Tá? E mais nada. Deus só criou o Filho Santo de Deus. Então, quando Deus foi nos criar, Ele usou tudo. Por isso que nós somos tudo. Nós temos tudo porque nós somos tudo. Imagina você vai fazer um bolo, aí você usa todos os ingredientes, aí não sobra nada, aí chega uma segunda pessoa e você fala, bom, agora você faz um bolo aí. Você vai fazer o bolo com o quê? Com nada, sobrou nada. Então, Deus nos criou com tudo que é real, né? Que é o amor. Então nós, o Filho Santo de Deus, nós somos tudo, nós temos tudo porque somos tudo. Então o que é o ego? Essa falsa identidade. Se Deus usou tudo para nos fazer, o que sobrou para o ego? Bom, sobrou o nada, tá bom? Se nós somos o ser, o ego é o não ser, tá bom? Então, primeiro temos que pensar assim, quem foi que fez o ego, gente? Quem foi que fez o ego? Primeiro que ninguém fez o ego. O ego nem existe, tá bom? Em realidade, o ego nem existe, tá bom? O que ocorre, uma simbologia que o curso nos usa, é que o Filho Santo de Deus, essa criação poderosa que é nós, que fomos criados por Deus, ele teve um sonho, né? E neste sonho, nós fizemos o ego. Sim, gente, nós fizemos o ego. Ah, Leandro, nós fizemos o ego em sonho, porque na realidade não fizemos nada. E como nós fizemos o ego, gente? Como nós fizemos o ego em sonho? Bom, nós pegamos o que sobrou dos ingredientes do bolo. Bom, o que sobrou dos ingredientes do bolo? Nada. Então, se Deus nos criou o amor, o ego é falta de amor. Se Deus nos usou o ingrediente da abundância, o ego é não abundância. Se nós somos unidades com Deus, o ego é não unidade. Tá entendendo mais ou menos a ideia? Se nós somos total inocência, o ego é não inocência. Se nós somos total aceitação, sem julgamento, o ego é total condenação, julgamento. Tá bom? Então, por isso que o curso fala que o ego é um sistema de pensamento de escassez, de culpa, de medo, né? De condenação, tá bom? Então, esses são os ingredientes que formam o ego. A gente pode se perguntar assim, olha, por que eu fiz o ego? Bom, por que eu fiz o ego? Primeiro que eu fiz o ego em sonho, não é uma realidade, nós nem fizemos o ego, né? É como diz o curso assim, o Filho Santo de Deus sonhou um sonho de separação, sonhou um sonho de um autoconceito
egóico, um sonho de um não ser, e esqueceu de sorrir. Então foi aí que nós fizemos, tá? E por que nós fizemos o ego? Aí o curso fala, no capítulo 11, ele diz assim, ó, o ego foi feito em função do desejo do Filho de Deus de ser pai de si mesmo. Então existia, entre aspas, né, um sonho, são nossos desejos reprimidos. Então, supor que existia um desejo reprimido ali, do Filho Santo de Deus, de ser autocriado. Olha, autocriado, de criar a si mesmo. Né? Então agora, nós, como um corpo, como uma pessoa, somos filhos do ego. E nós criamos a nós mesmos. Então o ego agora é independente. Aí diz mais. Por que fizemos ego? A meta do ego é explicitamente a autonomia egóica. Então olha só, por que fizemos isso? Nós queremos ser autônomos, individuais, tá bom? O que mais? Seu propósito é ser separado, suficiente em si mesmo. Eu não quero dependência de Deus, suficiência em mim mesmo, independente de qualquer poder. Não quero depender de nenhum poder, exceto o seu próprio. É por isso que o ego é o símbolo da separação. Então, essa é a meta do ego. Por que nós fizemos o ego? Gente, nós fizemos o ego. O ego é o nosso filhinho. Sim, esse sistema de pensamento de escassez, de medo, é o nosso filhinho. Nós fizemos ele em sonho, né? Com um desejo reprimido ali, né? De quê? De autonomia, de individualidade, de ser autocriado, de ser o criador de si mesmo, né? O todo-poderoso, tá bom? Então, é por isso que o ego, o que parece a nossa vida aqui, é uma experiência de separação, de individualidade. E aí, gente, eu fiz alguns vídeos falando sobre a individualidade, tá? Que eu até discordo de alguns professores no entendimento disso. Tá? Eu digo nos meus vídeos, estou estudando em voz alta, eu digo nos meus vídeos, fazendo citação de um curso em milagres, eu digo que existem dois tipos de individualidade, tá? A individualidade na unidade e a individualidade na separação. Tá bom? No meu entendimento, sim, nós, como espírito, nós fomos sim individualizados por Deus na unidade. Tá bom? Nós fomos individualizados, tá? Na unidade. Leandro, como é que é isso, ser individualizados na unidade? Bom, imagina um oceano, tá bom? Um grande oceano. Se nós não tivéssemos sido individualizados, esse oceano é Deus. Nós e Deus somos a mesma coisa e não haveria divisão, individualização. Então, a individualização é as ondas no oceano. Então, nós continuamos sendo oceanos, uno com Deus, mas somos individualizados naquela ondinha, tá bom? Por isso que eu digo que eu faço as citações de onde eu assisto vídeo sobre individualidade, tá? Eu faço citações de um curso de milagres, tentando embasar essa minha ideia. Gente, e outra, eu estou evoluindo, a gente vai evoluindo, se aprofundando no curso de milagres. Às vezes o meu entendimento de hoje, daqui a um ano pode mudar, né? Por que não? Mas hoje eu estou entendendo assim, tá? Depois aí de 4 anos estudando o curso de milagres, que existe essa individualidade, sim, na unidade. E aí tem até uma citação aqui no curso de milagres que eu trouxe, ó. Tu tens... Porque ó, eu não falei que a meta do ego é a independência? Aí o curso fala, tu tens independência da criação, mas não autonomia. Tu tens independência. Quando ele fala isso, ele está falando, tu tens independência, tu é uma onda, tu é independente ali. Ou imagina uma outra a alegoria que cabe bem para mostrar assim, essa ideia da individualidade na unidade. Imagina que Deus é uma corda, um cadarço, assim, uma corda, tá? E cada espírito, cada alma, cada filho é um nozinho na corda. Você faz um nozinho, outro nozinho, outro nozinho. Cada nozinho é uma corda, continua sendo corda, continua sendo uno com Deus, mas ela tem individualidade como um nozinho ali, tá bom? Essa seria a independência tua. Mas tu não tens autonomia de Deus e nem quer ter autonomia. A onda não quer ter autonomia do mar. Que essa autonomia, essa certa dependência de Deus, ela é a tua força, a tua liberdade, a tua própria existência, tá bom?
E existe o que o ego quer. O que o ego quer é uma individualidade na separação. Ele quer ser totalmente, ele quer ser todo poderoso, autocriado, tá bom? Individualizado, separado, autônomo, autonomia egóica, tá bom? É por isso que nós fizemos o ego, gente. Nós fizemos o ego em sonho. E agora, gente, o que o ego fez? Essa mente egóica, tá? O Filho Santo de Deus habita o coração de Deus, a mente de Deus. Nós habitamos o coração de Deus, a mente de Deus. Nós somos um pensamento de Deus, uma ideia amorosa de Deus. Essa é a nossa realidade, lá dentro de Deus. Uno a Deus, né? Como uma onda ali no oceano, uno a Deus. Dentro de nós, dessa onda, nesse sonho, na onda que adormeceu, surgiu essa mente adormecida que sonhou com o ego. Então o ego habita onde? Dentro da nossa mente. O ego habita na nossa mente errada ou a nossa mente adormecida. E o ego sonhou um sonho de separação. O ego sonhou tudo, gente. O mundo é um sonho do ego. Então o nosso mundo que a gente vive aqui, que a gente fala mundo ilusório, ou esse corpo, essa persona, tudo está acontecendo dentro da nossa mente egóica. Então a nossa mente egóica está sonhando um mundo egóico, um mundo separado, está sonhando corpos, tá bom? É um grande sonho, mas nós estamos tudo dentro de Deus. Então, gente, frases desse tipo assim, ó, o segredo da salvação é essa: tu estás fazendo isso contigo mesmo. Claro, este corpo, este mundo, é um sonho dentro da mente egóica que habita o Filho Santo de Deus. Então, nós estamos fazendo isso conosco mesmo, tá bom? Outra parte que diz assim, ó, todas as coisas que parecem te acontecer, tu as pediste e recebeste conforme pediste. Por quê? Porque é tudo um sonho dentro da nossa mente, né? Não há nada lá fora, diz um curso. E tem outras frases que diz a mesma coisa, que diz assim, a não ser que firas a ti mesmo, jamais poderia sofrer de forma alguma. Sabe quando ele se sente ferido, né? Ele fala, é você mesmo que está fazendo, a não ser que firas a ti mesmo, jamais poderia sofrer de forma alguma. E diz mais, só tu és capaz de te privar do que quer que seja, só tu é capaz de te privar do que quer que sejas. É tudo uma decisão nossa, é tudo uma decisão nossa. O mundo externo é uma projeção do nosso mundo interno. Olha, mais uma vez, todas as palavras de um curso de milagre. Por quê, gente? Porque é tudo um sonho, está tudo acontecendo dentro da mente. Tá bom? Egóica. Gente, eu estou estudando em voz alta, assim. Às vezes quando eu falo isso aí pode ser muito doloroso para as pessoas, porque há muita coisa dolorosa na nossa vida. Há muitas coisas que a gente não quer que acontecem neste sonho. Há muita dor neste sonho. E agora o curso está dizendo que nós somos responsáveis por isso. Nós estamos escolhendo isso. Só que o curso também ensina que não há culpa em nada disso. Tá bom? Não tem que ter culpa nenhuma. Não é questão de você acusar os culpados lá fora e agora parar de acusar lá fora e dizer, não, sou eu que estou fazendo tudo isso. Aí você passa a acusar você mesmo. Não, nós temos que abrir mão da acusação. A acusação é coisa do ego, condenação é coisa do ego, tá bom? Não acusamos nem as pessoas lá fora, nem acusamos a nós mesmos. Nós apenas olhamos para a dinâmica do ego, que é uma dinâmica interna. Olhamos sem condenação. Olhamos com um sorriso gentil para tudo que está acontecendo, tá bom? Temos que olhar com um sorriso gentil para tudo que está acontecendo. E trabalhar uma hipótese. Poxa, e se for eu mesmo que estou fazendo isso comigo mesmo? Pô, que utilidade eu estou dando para essa doença que me chegou? Né? Que utilidade eu estou dando para esse acidente que me chegou agora? Que valor, né, eu estou dando para esse conflito que eu estou vivenciando? Para essa traição que me chegou agora? Alguém me traiu? Né? Você começa a levantar essa hipótese. Pô, se sou eu que estou fazendo isso,
Que utilidade seria? Aí você abrir essa pergunta é muito interessante, tá? Agora que eu estou estudando, fazendo a formação de psicanálise, né? Eu vou começar a trazer para vocês um pouco mais de conteúdo que eu tenho aprendido lá, estudando Freud, estudando um pouco de Jung na psicologia analítica, né? E aí a ideia do inconsciente, né? A gente vai encaixando num curso de milagres, né? Porque assim, a gente tem que saber que muitas das nossas escolhas na vida, coisas que a gente não quer no nível consciente, pode ser que a gente queira no nível as coisas que a gente não quer no nível consciente, pode ser que a gente queira no nível inconsciente. Freud vai falar, vai trazer muito essa ideia desse iceberg, né? Que a pontinha do iceberg que a gente vê é o consciente e o resto é inconsciente. Então tem muito de inconsciente, da parte egóica nossa inconsciente, tá bom? E vai trazendo situações para a nossa vida e a gente sabe disso. Qualquer um vê autossabotagem, coisas acontecendo que são coisas que é do nosso inconsciente, né? Então, muitas coisas que nos chegam, a gente pode achar que vem de fora ou que é o destino, né? Tem uma frase muito interessante do Jung, né? Que diz assim, ó... diz mais assim... Enquanto você não tornar consciente a tua parte inconsciente, o inconsciente vai governar a sua vida, o inconsciente vai governar a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Enquanto você não trazer para a consciência o que está inconsciente, você vai ser governado pelo teu inconsciente e vai chamar isso de destino. Só que na verdade são teus desejos ocultos, reprimidos, tá bom? Que estão agora se manifestam na sua vida. E você chama de destino. Mais uma vez, mais um motivo para a gente olhar com mais cuidado, com mais carinho para a dinâmica do ego, que a gente vai estudar. Vou fazer vários vídeos agora, né? Falando sobre a dinâmica do ego, sobre as nossas sombras, sobre o nosso inconsciente, trazendo luz para tudo isso. Mas é sempre para a gente olhar com um sorriso gentil, sem condenação, tá bom? Sem acusação. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente termina aqui hoje. Vamos juntos.